Estamos de volta, estreando um quadro novo hoje aqui no Melhor Pra Você, de mãe pra mãe. Eu vou dividir as minhas experiências de mãe com a Isabelle Stein e com a Patrícia Salvador. A Isabelle, deixa eu falar aqui o nome dele, que é uma figura, o Marcos, de 5 anos. Ontem a gente rodou aqui rapidinho, uma chamadinha, né, Isa? É verdade, Mari. Fez chifrinho em você. Então eu disse a ele, filho, você precisa fazer um vídeo com a mamãe pra tia Mari, pra todo mundo do programa. Ai, mamãe, eu não quero. Filho, é trabalho. Tá bom, vamos lá. Aí ele começou a fazer. De repente, quando eu vi, ele tava fazendo chifrinho. Eu falei, mas é danado. E aí termina de fazer, ele começa a dar risada. E a gente percebe que era o Maurício Manieri que tava gravando, né? Não, e a risada do Maurício por trás. Ele quá, 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 rachou de dar risada. Mas imagina a alegria dessa família. Deve ter muita música nessa casa. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui também, sobre as emoções que uma mãe vive durante a gestação. A Isa, ela ainda não me contou, mas com certeza deve ter ouvido muita música durante a gestação. Isso deve ter influenciado muito, né? Com certeza. Daqui a pouquinho você vai falar então pra gente a Patrícia Salvador, que é mamãe do João Paulo, de 4 aninhos, e daquela fofucha da Bárbara. Tá com 1 aninho e 7? 1 ano e 7 meses. Quase 2 aninhos. Super esperta. Passa muito rápido, né, Mari? Muito. Muito. Daqui a pouco que ela delícia tá com 2 casal, anos. né? Um casal. Eu sempre quis um casal e tive essa sorte de ter um casal. Muito bom. Vamos conversar exatamente sobre esse estudo. A gente passou há pouco na reportagem. Um estudo feito há mais de 10 anos. O doutor Domingos Mantelli, a mulher dele, a doutora Érica Mantelli, que acompanham esse estudo, trouxeram aqui para o Brasil um estudo de mais de 10 anos que fala justamente sobre a importância desse período da gestação, né? Como pode a influência das emoções da mãe passar para o filho, né? Bom dia, doutor. Bom dia, doutora, que são ginecologistas e obstetras. Muito bom dia. Então, Mari, é verdade. A gente sabe que hoje, além da parte física, o pré-natal e o parto, a gente tem que levar muito em consideração o lado emocional dessa criança. Tem inúmeros estudos comprovando que essa criança dentro do útero ela já tem capacidade de aprendizado, inclusive de armazenamento de algumas memórias inconscientes, que dependendo se os estímulos forem negativos, isso pode repercutir inclusive após o nascimento. Como por exemplo? Que repercussão negativa poderia ser essa? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem extremo. Uma gestante que passa por um estresse prolongado na gestação. Vamos dizer que ela está grávida e perde um ente muito querido durante a gestação. Essa mulher está liberando adrenalina, elevação do cortisol, uma série de hormônios que vão mexer com essa arquitetura cerebral do bebê que está em formação. Os estudos demonstram que a mãe que passa por um estresse desse durante a gestação, na vida adulta, a chance dessa criança ser depressiva pode até quadruplicar. Mães que rejeitam o bebê, por exemplo, uma gestação indesejada, não programada, ou que até tentaram fazer abortos muitas vezes, mas que a gravidez acaba evoluindo, essa rejeição fetal intraútero pode determinar inclusive o nascimento de uma criança autista. Já que uma das características do autismo é essa fuga da vida real. Então, é muito sério. Tudo que acontece na gravidez, o bebê armazena em forma de memória inconsciente, positiva ou negativamente. Isso vai repercutir lá na frente após o nascimento. Então deixa eu jogar a bola agora aqui para a Isa, rapidinho, já que a gente falou do positivamente. Vamos perguntar agora para a Isa sobre essa parte musical. Você ouviu muita música? Lógico, mulher do Maurício Manieri deve ter ouvido, né, gente? Muita música durante a gestação. Isso influencia também o seu pai, que esteve outro dia aqui com a gente, um grande cantor. Você ouviu muita música durante a gestação e você sentiu que isso influenciou na vida do Marcos? Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, 1 semana depois o Maurício foi convidado para ir para um reality show. Na verdade, eu fiquei grávida, a gente assinou o contrato, depois de 1 semana eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Então ele fez uma música para o Marco, para o meu filho. Eu estava grávida na época, acho que de 3 meses. Estava grávida. Aí o Maurício fez a música para o Marco. E quando o Marco entrou nesse reality show, o Marco estava com 3 meses na minha barriga. Eu estava grávida de 3 meses. Aí você não sofreu com Não, isso? Então, sofri. Mas o que aconteceu? O que eu fazia? Eu sempre colocava na minha barriga a música do pai para ele ouvir. E a música dizia coisas bonitas, assim, dizia que era o presente mais precioso que Deus lhe deu, enfim. E fiquei a gestação inteira colocando essa música especificamente, que é o Pôr do Sol, para o Marco ouvir. Quando eu fui para o parto, para a sala de parto, quem fez meu parto foi o médico que me colocou no mundo, o doutor Nicola. Ele me colocou no mundo e fez o parto do meu filho. Aí eu disse assim, doutor, eu falei, eu só vou te pedir uma coisa. Eu falei, eu quero que fique tocando no repeat a música. Jura? E aí ficou o tempo todo. No momento do parto, e aí colocou a mesma música. Exatamente. Aí ficou o tempo todo eu lá, assim, ó, olhando assim, e a música tocando, e tocando, e tocando, e tocando. Quando o Marco saiu da minha barriga,
ele veio direto pro meu peito. E aí, quando ele chegou no meu peito... esse é um momento único, né? Que a gente jamais esquece, a coisa mais linda do mundo. E aí, quando ele chegou no meu peito, a música estava tocando. E aí, o Maurício pegou ele no colo e foi dar o primeiro banho. Na hora que o Maurício pegou ele no colo e começou a cantar a música no ouvido dele, gente, ele parou de chorar. Eu tenho vídeo. Eu juro por Deus. Eu tenho um vídeo. Se você quiser, no próximo quadro, eu trago para vocês verem. E ele parou de chorar na hora. Aí eu falei, assim, fiquei impressionada. Depois que eu fui ver, porque nessa hora eu estava sendo, né, todo aquele processo de cesárea, que eu tive uma cesárea. Nossa, então legal, eu acredito plenamente que é o que a criança, o que a mãe sente na gestação, passa diretamente para o bebê. Principalmente a questão da música, né? Teve uma outra música que a gente ouviu muito do Maurício também, que ele fez de um filme. E aí, toda vez que a gente coloca pra ele, até hoje, essa música, ele fica dando risada à toa. Parece um bobo, ele fica assim, como se ele lembrasse. Esse que o doutor falava. E você, Patrícia, teve alguma experiência nesse sentido? Mari, eu sempre coloquei música pra eles ouvirem, né? Quando eles estavam dentro da barriga. E tem uma especial que eu colocava assim, coloquei a gravidez inteira do João Paulo. E hoje, quando toca, ele já fala, né? Mamãe, é a minha música. Mas é óbvio que eu falei, né? Eu sempre falei, depois que ele nasceu, eu falava, João Paulo, essa é a sua música. Então, eu acho assim que ele deve lembrar também que eu colocava. Eu, infelizmente, não coloquei na hora do parto, porque, enfim, não tive essa ideia. Se eu tivesse, realmente ia ser o máximo. Aí, nem da Bárbara também, ela também tem uma música, tanto que o João Paulo cantava para ela, quando ela estava na minha barriga, ele passava a mão na minha barriga e cantava essa música para ela, sempre cantou. E hoje, essa música é dela. Então, cada um tem a sua música lá em casa. Então, temos aqui 2 exemplos de mãe que realmente usaram a música, né, para acalmar os seus filhos. Isso realmente funcionou. Agora, eu quero perguntar para a doutora Érica, que também é mamãe da Júlia. E vocês, então, aplicaram com a filha de vocês essas técnicas? Exatamente. Foi isso? As técnicas começam já desde o pré-natal. Então, a importância da mãe se preparar fisicamente, mas emocionalmente. Ser uma grávida segura, tirar suas dúvidas com o seu ginecologista, ter um amparo médico nesse aspecto emocional, porque uma grávida muito ansiosa, como o Domingos falou, aumenta o risco de várias doenças. Então, a gente utiliza técnicas de relaxamento através da musicoterapia, sessões de respiração. Então, a gente ensina a maneira de respirar adequadamente, aproveitando para oxigenar bem o bebê, e ao som da música, com a voz da mãe, o bebê relaxa. Como seria essa respiração? Uma respiração lenta e profunda, contando mentalmente até 5, depois até 10, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, bem devagar, prestando atenção nesse movimento todo respiratório e ao som da música. Com isso, melhora a oxigenação da mãe, a mãe fica muito mais calma. Tem até um caso para contar para vocês. Durante a gestação, no comecinho, eu tive muito sono, né? Aquele sono incontrolável, insuportável. E eu bati o carro. Muito sono. Eu dormi no trânsito e bati o carro. Nossa. E na hora o cinto machucou, tal, foi uma pancada meio que forte. E eu fiquei super nervosa, aí vieram as pessoas tentar me ajudar. Aí eu falei, só preciso de 5 minutos. Aí eu fechei o vidro do carro, coloquei a musiquinha, respirei, relaxei na hora. Eu parei de sentir todo o mal-estar. As dores na barriga passaram, eu fiquei me sentindo ótima, a bebê continuou ótima. Então isso ajuda durante o pré-natal, para a gestante relaxar e para o bebê relaxar. Mas isso durante o período todo, não só em momentos que você está estressado ou emocionalmente abalado, porque a mulher fica, né? A gestante, ela fica... São 9 meses, com as né? emoções Então, afloradas. O ideal é over, tudo é master. A gente sente tudo muito mais intenso, alegria e tristeza. Com certeza. O ideal é a gente fazer exercícios diários. Então tem que ter um dia, um momento do dia para desligar do mundo e se conectar com o seu bebê. Quanto mais fizer isso, mais vezes, não tem limite de vezes, mas pelo menos uma vez ao dia e com a participação do parceiro, se possível, sempre também. Porque o bebê reconhece a voz da mãe e a voz do pai, como foi o caso. E por falar em pai, eu quero saber, doutor Domingos, agora depoimento de pai, gente, de pai. Também teve música na hora do nascimento da Júlia? Teve. Na verdade, eu estava em 3 papéis ao mesmo tempo, né? Eu estava no papel de pai, de marido e de médico, né? Quem tava Porque nervosa fui eu era que fiz ele. o parto. Não era a mãe. Mas sim, com certeza, a gente criou todo o ambiente na sala de parto, silêncio absoluto, que eu acho que isso é o momento do nascimento. Olha a Júlia aí no vídeo, ó. a Julinha aí, de bailarina, né, com a perninha pra cima. Que linda. É um momento em que você tem que respeitar a gestante, respeitar aquele bebê que está chegando. Eu costumo dizer, o parto não é um procedimento médico, é o nascimento de uma vida.
e é a transformação de outras vidas. E esse momento deve ser respeitado pela equipe médica que está ali. Evitar ficar fazendo conversas paralelas, ficar batendo papo na sala de cirurgia ou mesmo na sala de parto, que infelizmente acontece bastante. A gente costuma fazer, quando nós fazemos os partos, da minha esposa não foi diferente, silêncio na sala de parto. O bebê tem que nascer ao som da voz da mãe e do pai, que é a voz que ele conhece. Se você doutrinou ele durante todo o pré-natal a fazer um relaxamento e ele associar aquela música ao carinho da mãe, ao carinho do pai, a voz da mãe, a voz do pai, nada mais justo do que amenizar o trauma na hora do nascimento, fazendo o quê? Silêncio, a mesma música do relaxamento tocando e o bebê nascendo ao som da voz da mãe e do pai, que é a voz que ele conhece. Doutor, é verdade que o momento do nascimento é o mais traumático para a criança? A própria psicologia moderna já comprova que o maior trauma emocional do ser humano é o nascimento. Basta a gente pensar o seguinte, o bebezinho está na barriga da mãe, protegido, aquecido, no escuro, aí abruptamente ele é arrancado da mãe, ele vem para um ambiente externo, frio, com gente falando, você corta o cordão umbilical, você tira o vínculo abruptamente da mãe com o bebê. Se alguém de manhã cedo acender uma luz no nosso rosto, a gente não consegue abrir o olho, certo? Incomoda. Certo. Você imagina um bebê que nunca viu uma luz artificial na vida, que tem a retina infinitamente mais sensível do que a nossa, a primeira coisa que ele vê na frente é um foco de cirurgia. Então, tirar a luz de cima do olho do bebê, tomar cuidado com o aspirador que nós médicos usamos de líquido amniótico ali na hora do parto, principalmente na cesariana, não colocar próximo ao ouvido do bebê. Olha só, gente, quantos detalhes importantíssimos. São pequenos detalhes que muitas vezes a gente não se atenta a eles. E usando essas técnicas que vocês estão contando agora aqui pra gente, é possível até fazer com que o neném nasça tranquilo, que não haja esse trauma? Na grande maioria das vezes, nos nossos partos, a gente até fala pro pediatra, a gente tem um pediatra da equipe, mas quando é um pediatra desconhecido, a gente avisa, geralmente nossos bebês nascem e não choram, tá? Mas ele tá ótimo. E 80% das vezes é assim, Mari, o bebê nasce dormindo. É impressionante, só vai chorar. Assim, se eu não escutasse o choro do meu filho, eu já ia ficar desesperada. Na hora que ele saiu de mim, eu falei, cadê o choro? Mas traz ele pra mim, eu quero ver se ele tá tudo perfeitinho. Ele não chorou na hora, Isa? Então, na hora que saiu, não. Aí deu um segundinho, aí já veio pra mim. Mas são paradigmas que a gente tem que quebrar. Alguns mitos, né, que existem. Não é porque não chorou que não respirou. É que antigamente associava-se o quê? Um tapinha, se chorou é porque respirou. Mas não necessariamente tem que chorar para ter respirado. Então, esses paradigmas, esses protocolos, a gente tem que mudar um pouco a cabeça. Hoje em dia não é mais assim. Antigamente pegava a criança, virava de cabeça para baixo, dava umas palmadas no bumbum. Que é um trauma maior do que esse. A criança já nasce apanhando, coitada. Não precisa, já tem que estar preparado para a vida. Não tem necessidade. Já vai apanhar muito depois, não precisa apanhar na hora do nascimento. Vamos, que aqui é a vida. O momento mais importante na hora desse nascimento é o contato imediato mãe-bebê. Mesmo numa cesariana. Olha, você tem que promover esse contato pele a pele da mãe com o bebê. No meu caso foi assim, parou de chorar na hora que colocou em cima de mim, porque sente o cheiro, identifica a voz, sei lá. Agora eu fui um pouquinho na contramão de vocês, viu, meninas? Eu não botei música, não fiz nada pra relaxar, trabalhei foi muito até o final. Agora, o meu momento durante a gestação foi hidroginástica e massagem. Isso também ajuda? Claro, tudo que gera bem-estar pra mãe vai ajudar. Então, ouvir uma música, fazer uma sessão de relaxamento, praticar esportes, tudo aquilo que ler um bom livro, assistir um filme, tudo que for emoções que para ela tá se sentindo bem, isso vai passar pro bebê. Deixa eu perguntar agora para você, Paty, em relação aos dois, teve uma diferença de um para o outro? Teve. Você sentiu? Assim, as gestações foram completamente diferentes. Do João Paulo, eu tive que fazer muito repouso, porque eu perdi muito líquido amniótico, e ele acabou nascendo prematuro, com 34 semanas. Infelizmente, no momento do nascimento dele, ele foi arrancado mesmo de mim, porque ele precisava ir para a UTI, então não teve esse contato assim direto comigo. Então ele foi para a UTI, para a incubadora, e só depois de uns 4 dias eu consegui carregar ele no colo, tirar ele para colocar ele no meu colo. Então foi meio diferente, assim, foi meio tenso. Eu senti assim que no nascimento dele eu sabia que ele ia ter que precisar de cuidados especiais na UTI. Então eu estava nervosa, eu estava apreensiva, né? Meu primeiro filho, sabe? Vários problemas aconteceram na minha gestação dele. Então, eu estava muito nervosa. Já a gravidez da Bárbara foi uma gravidez muito tranquila. Eu estava relaxada,
sabe? E eu perdi líquido amniótico também, mas assim, foi lá pro finalzinho, ela nasceu de 37 semanas, nasceu super bem e foi pro quarto. Então, uma coisa que eu sonhava, assim, meu próximo filho eu quero que nasça e que consiga ir pro quarto, receber visitas, fazer toda aquela, né, aquela comemoração de um nascimento. E eu consegui fazer isso com a Bárbara. Então, foi completamente diferente. Eu estava tranquila com ela, eu estava, sabe, extremamente feliz com ele também, extremamente feliz. Mas eu estava, ao mesmo tempo que foi o melhor dia da minha vida, foi o dia mais tenso da minha vida. Porque eu sabia que ele não estava conseguindo respirar direito, eu sabia que ele teve várias apneias, ele teve várias complicações. Então, foi completamente diferente. Eu estava bem mais relaxada na segunda, com certeza. Aproveitando esse exemplo que a Paty, esse relato que a Patrícia trouxe agora pra gente, doutor, é possível a mãe pedir para o médico no momento do parto? Ele tem que ir lá para a incubadora, mas é possível pedir para que ele fique, sei lá, segundos ali perto da mãe para dar essa acalmada? A mãe tem esse poder, ela pode? Na verdade, o ideal é ela conversar isso com o médico até mesmo antes do nascimento. Eu vou dar um exemplo. O bebê nasceu. O ideal que nós preconizamos é que aguarde pelo menos 3 minutos para cortar o cordão umbilical. Por quê? Nesses 3 minutos você garante um aporte de células-tronco, de sangue dessa placenta, aliás, desse cordão daqui a pouquinho umbilical, a gente vai falar sobre isso, sobre a importância das células-tronco. de 150 ml a mais. Isso, para você ter uma ideia, acaba prevenindo anemia na infância até o 3º ano de vida. Sem contar que melhora o sistema imunológico. Apenas 3 minutos. E nesses 3 minutos, a mãe está curtindo o bebê. Ah, doutor, mas e se ele nasceu com dificuldade para respirar? O que a gente pode fazer? Precisa cortar e entregar direto para o pediatra, o bebê? Não, vamos lembrar o seguinte. O bebê até então, ele não está sendo oxigenado pelo próprio cordão umbilical. Sim. O oxigênio vem pelo sangue da placenta, pelo cordão umbilical, certo? Ele não respira, ele não usa o pulmão dentro da barriga. Se ele nasceu e está com uma dificuldade adaptativa, nada mais justo do que você deixar o cordão ligado para continuar oxigenando. Olha, e se o lógico. pediatra precisar, ele pode vir dar um primeiro atendimento com o bebê no peito da mãe. Você não precisa desconectar o bebê da mãe para poder levar para o berço para depois fazer o contato, para depois o pediatra poder dar o primeiro atendimento. Você, se for um desconforto leve, o pediatra pode dar esse primeiro atendimento no peito da própria mãe, sem desconectar o cordão umbilical, E que você garante a oxigenação. Acho tão importante isso, gente, isso é informação. Essas informações já estão difundidas pelos hospitais, os médicos hoje já estão cientes desses estudos, que aliás tem muitos anos, o senhor falou que tem mais de 10 anos, Tem estudos né? com mais de 15 Mais de anos, 15 né? anos. O estudo que mostra as memórias inconscientes fetais intraúteras são estudos de mais de 15 anos. Agora, esses estudos, por exemplo, do cordão umbilical, esses 3 minutos, são estudos mais recentes. Mas, infelizmente, ainda não é protocolo dos hospitais. Ainda não. Não é protocolo, vai muito da cabeça do médico. Mas o mais importante é a paciente saber disso, a mulher ter esse conhecimento, a gestante ter esse conhecimento e falar com o médico, conversar com o médico dela. Se ele não propôs isso a ela, ela que proponha isso ao médico. Porque qual é o custo disso? 0. Você aguardar 3 minutos não custa absolutamente nada e só vai trazer benefícios ao bebê. Que foi o seu caso, né, Isa? Você já combinou com o médico. Quero ouvir a música. Não. Eu combinei com o médico e teve uma coisa, você estava falando sobre a respiração, né, antes de você ter seu filho, e eu queria, estava de cílios postiços, então eu falava assim pra moça, vamos rápido que a gente tem que ir pra sala do parto. Eu falei, calma que eu tenho que ficar bonita na foto, porque vai eternizar. Eu quero que meu filho me veja pra sempre. E aí eu filmei o parto, e aí no parto aparece... No começo estão todos os cílios no mesmo lugar. Dali a pouco no filme tem uns cílios aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Aí depois eu mostrei pro Marco, né? Ele ainda não sabe que são cílios postiços, mas um dia ele vai saber. Mas estava falando sobre o bebezinho vir imediatamente pro colo e eu ainda sou das antigas, eu guardo as mini fotos da carteira. Que gracinha. E eu tenho essa foto que foi o primeiro momento em que eu... Acho que nem dá pra ver, né? No momento em que ele veio pra mim... para vir pro meu peito. E aí a assistente rasgou o avental e colocou ele no meu peito. É um momento assim que eu nunca mais esqueço na minha vida. Ai, a gente não esquece, fica exatamente como essa fotografia na memória dele. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto que o anestesista teve que me acalmar. Calma, você está precisando de alguma assistência. Daqui a pouco a gente larga o bebê e vai te atender. De tanta emoção. Eu sou muito emotiva. Né? Os cílios vão cair, Mário. Eu tô de cílios. Isso é tão gostoso, né, gente? E olha, eu quero agradecer demais, mas demais mesmo. Eu tô muito feliz, sabe, com a estreia desse quadro. A gente vem trabalhando
para que isso acontecesse já há algum tempo, né? Para que a verdade. gente dividisse essas emoções que a gente leva para o resto da vida. É Então verdade. vocês duas são minhas colegas, minhas parceiras agora do De Mãe para Mãe. Patrícia Salvador, muito obrigada. Adorei, Mari. Obrigada. Isa Stein, obrigada Eu que também. agradeço. E... Segura os cílios postiços. Eu sou muito chorona. Foi essa música que ele nasceu. Essa música, Até eu choraria. Doutor Domingos Mantelli, muito obrigada. Doutora Érica também. Obrigada, e é um prazer estar aqui no Dia Internacional da Mulher, né? Que olha que dia Exatamente. mais lindo para estrear um quadro. Olha que dia de estreia, então. Então, o Instagram e rede social de vocês, o mesmo nome, Patrícia Salvador, Isso, Isabelle Stein. Isabelle Stein com Z. Bom, doutor Domingos Mantelli, doutora Érica, contato? Domingos Mantelli, Mantelli com 2 L's e I. E @Érica Mantelli, e tem o site ericamantelli.com.br e domingosmantelli.com.br. Levem nosso beijinho pra Júlia, Pode tá? deixar. Obrigada, Obrigada. voltem sempre.